Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o mediador Vitor do Polo 3 Rios e hoje a gente vai falar um pouco com vocês sobre progressão aritmética. Então, para a gente começar a falar de progressão aritmética, eu vou listar aqui para vocês uma sequência numérica e se você observar bem, existe uma particularidade muito interessante, termo a termo, número após número. Você pode pausar o vídeo e tentar observar do que eu estou falando. Mas antes disso, né? Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte a partir de agora. Bem, o primeiro termo dessa sequência, para a gente poder falar a mesma linguagem, né, eu vou identificá-lo como A1, é o termo que ocupa a primeira posição da minha sequência. O segundo termo eu vou identificá-lo por A2, terceiro termo por A3 e assim por diante. Bem, como o último termo dessa sequência, se você contar ali direitinho, ele se encontra na posição de número 9, eu vou chamá-lo, obviamente, de A9. Mas você deve estar se perguntando assim, bem, mas lá na escola eu aprendi que o último termo a gente chama ele de AN. Pois bem, a gente também tem a liberdade de nomeá-lo dessa forma. Só que vamos fazer um parênteses aqui para vocês. Quando a gente conhecer a posição que este termo ocupa, por exemplo, nós sabemos que o 26 ele ocupa a posição 9 da minha sequência. Então, obviamente, eu irei chamá-lo por A9. Mas se por algum acaso você desconhecer a posição que esse termo ocupa, então você imagina assim uma sequência, uma série de pontinhos e um último termo finalizando essa sequência. O fato de você desconhecer a posição que ele ocupa, então a gente vai dar preferência a identificá-lo por A9. Reparem também que do primeiro para o segundo termo, do A1 para o A2, ali há o acréscimo de 3 unidades. Houve um salto ali, digamos, de tamanho 3. Vamos fazer o seguinte agora. Do segundo para o terceiro termo, isso também aconteceu. Por quê? O acréscimo foi o mesmo. Eu posso dizer que esse acréscimo, até agora, ele foi constante. E se você observar termo a termo desta sequência, isso vem ocorrendo sistematicamente. Observe com atenção. Então, se acontecer mais uma vez, e se isso não furar em nenhum momento da nossa sequência, esse acréscimo constante, nós vamos chamá-lo de razão. E desta forma, nós podemos, então, finalmente, definir uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética, então, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do anterior com uma constante, que nós acabamos de identificar como razão. Se você realizar uma consulta na internet a respeito de progressão aritmética, você vai ver que um dos tópicos que permeia esse tema é o termo geral. E a gente vai tentar mostrar para vocês aqui agora o que é isso. Bom, então a gente reescreve aqui aquela sequência lá na tela inicial. A gente sabe que do primeiro para o segundo termo e em qualquer outro momento da nossa sequência há o acréscimo de 3 unidades que nós já definimos como razão. Eu vou pedir para você pausar o vídeo agora e tentar estabelecer, escrever uma relação entre o A1, a razão e o A2. Se você escreveu que o A2 é o A1 acrescido de uma razão, uma coisa óbvia, né? Então você acertou. Por quê? Se você pegar o A1 e acrescentar uma razão, de fato você chega no A2. Bom, agora eu quero estabelecer uma outra relação, também partindo do primeiro termo, notem esse detalhe, até chegar ao terceiro termo. Eu também gostaria de escrever uma relação matemática que fosse verdade. Então, pausa o vídeo e tenta escrever isso aí para a gente. A gente tem que o A3 é o A1 acrescido de duas razões, ou seja, partindo do A1, você executa dois saltos, duas razões, que você chega até o terceiro termo. Então, A3 é o A1 acrescido de duas razões. Bem, se nós quiséssemos agora partir do termo de posição 4 e chegarmos ao termo de posição 7, do A4 até o A7, eu te desafio mais uma vez a pausar o vídeo e tentar escrever essa relação matemática. Bem, se você disse que o A7 é o A4 acrescido de três razões, repare ali, conte no visor que há três saltos partindo do A4 até chegar ao A7, ou seja, houve deslocamento, houve três razões ali de acréscimo. Então, o A7 ele vai ser o A4 com mais três razões, ou três saltos, como vocês queiram. Para ver se você entendeu isso de verdade, é preciso que você pause o vídeo novamente e tente agora dizer, e se fosse do A7 até o A11? Qual relação eu consigo escrever entre o A7, a razão e o A11?
De fato, né? O A11 ele é o A7 acrescido de 4 razões. Então, agora, o que nós vamos tentar fazer? Agora a gente vai tentar chegar no termo geral, estabelecer uma relação mais genérica, menos pontual de tudo o que está acontecendo aqui. Bem, partir de um termo geral, a P, para chegar num outro termo genérico, a N. Como que ficaria a expressão matemática que representa, a partir do termo de posição P, o acréscimo de algumas razões até chegar no termo N? Então, pausa o vídeo e tenta escrever. Bem, essa relação ela não é tão simples quanto as outras, né? Porque quando a gente tira os números da matemática e começa a trabalhar só com letras, ali a gente entende que é uma pequena confusão. Então, a gente vai te ajudar a pensar nesse sentido. Dá uma olhada, então, neste quadro que a gente destaca aqui no lado para vocês. Bem, reparem que esse termo que eu acabei de circular é sempre a posição inicial de onde nós partimos. E esse termo que eu circulo agora novamente é o termo onde nós queremos chegar. Então, a gente sempre vai partir de um termo, acrescentar algumas razões, para chegar num termo mais à frente. E existe uma relação muito interessante entre o termo de onde nós partimos e o termo de onde nós queremos chegar, focalizando na razão. Bem, o que nós vamos fazer então? Reparem que o termo de onde nós partimos, o que nós devemos fazer então? A gente sempre escreve que o termo de onde nós vamos chegar é o termo de onde nós partimos, acrescido de mais alguma coisa. E repara que é acrescido de mais uma certa quantidade de razões. Então, veja bem que há uma relação entre o termo de início e o termo de chegada em relação à quantidade de razões. E nós já fizemos isso algumas vezes, só que agora a gente vai mudar para uma... Só que agora a gente vai alterar para uma... Só que agora a gente vai estabelecer isso através de letras. Então, repare o seguinte. Olha a primeira linha de anotação. A2 é igual a 1 mais a razão. Reparem que 2 menos 1, a gente encontra a quantidade de razões aplicadas. Olha para a segunda linha agora. 3 menos 1, a gente chega a 2 razões também aplicadas. 7 e 4, se a gente subtrai o 7 do 4, nós também encontramos a quantidade de saltos dada partindo do quarto termo até chegar ao sétimo termo. Por último, então, do A7 para chegar até o A11, a gente faz 11 menos 7 e, mais uma vez, nós encontramos a quantidade de razões aplicadas. Então, agora, volta para cá, eu quero saber do AP até o AN. Quantas razões foram aplicadas para partir desse termo e chegar até no outro? O que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer apenas a subtração entre o N e o P. Acrescido a isso, né, multiplicado ao N menos P, nós também vamos incluir a razão. Repare que nós não fugimos daquilo que nós mostramos anteriormente. Entretanto, agora a gente está aplicando uma regra geral, por isso o termo geral de uma PA. Então, o que a gente pode dizer? Que a partir de um termo P, a gente acrescenta N menos P razões até chegar no termo de posição N. Bem, então, N menos P, para a gente ser um pouco mais detalhista, é a quantidade de unidades necessárias para ir da unidade P para a unidade N. Para tentar compreender um pouco melhor essa relação do termo de onde nós partimos até o termo de onde nós devemos chegar, ou seja, quantos saltos ou quantas razões foram aplicadas, eu desenhei aqui uma escadinha e a gente vai tentar pensar no seguinte. Partir do primeiro termo e chegar no quinto, ou seja, do primeiro degrau ao quinto degrau de uma escada, vamos contar quantos saltos tem? 1, 2, 3, 4. Ou simplesmente 5 menos 1. Posição final menos a posição inicial. Posição de onde nós chegamos e posição de onde nós partimos nos dá a quantidade de saltos que nós executamos. Vamos tentar novamente. Então, partindo da posição 5, do quinto degrau, até a posição 12, quantos deslocamentos há? Você pode, então, contar ali, um a um, quantos deslocamentos aconteceram, ou simplesmente realizar a operação. 12 menos 5 foram 7 saltos. A gente vai tentar avançar um pouco mais
no assunto que a gente está tratando. Bem, observe que agora eu coloquei ali termos de uma progressão aritmética aleatória. E reparem o segundo termo, o A2. E reparem agora o A5. Sair do A2 e chegar até o A5, a gente já sabe que o A2 é o A2. O A5 é o A2 acrescido de 3 razões. Isso a gente já conhece. Partir do A2 e chegar até o A8, a gente também já verificou que é A2 acrescido de 6 razões, eu chego no meu termo de oitava posição. Só que agora a gente vai tentar fazer o contrário. Vamos pegar, por exemplo, o termo A5 e o termo A3. Como que do A5 eu me desloco até o A3? Pensa comigo. Pausa o vídeo e tenta responder essa pergunta. Bem, para sair do A5 e chegar até o A3, eu me desloco 2 razões no sentido contrário. Então, a gente pode dizer que o termo de onde nós partimos, que é o A5, eu devo retirar 2 razões para eu retroceder 2 posições e chegar finalmente ao A3. Vamos tentar de novo? A pergunta que eu vou fazer agora é, partir do A4 e chegar ao A1, quantos deslocamentos, digamos, negativos houve? Então, para chegar até o A1, eu parto do A4, retiro 3 razões, que eu chego na posição onde eu desejo. Para ver se você entendeu, então, eu vou fazer mais uma pergunta, não esquece de pausar o vídeo e tentar responder essa questão sozinha. Saindo do A7 e chegando ao A2, qual expressão matemática estabelece essa relação? Se você disse que o A2 é o A7 menos 5 razões, então, mais uma vez, você acertou, porque partindo do A7, eu retiro 5 razões e chego até o A2. Então, repare que a gente consegue tanto evoluir quanto voltar em uma progressão aritmética, caso necessário seja. Então, a gente pode generalizar que quando a gente quer partir de um termo, então nós podemos dizer que... Então, reparem que o termo que está circulado, ele é o termo, continua sendo o termo de onde nós partimos, de uma posição qualquer da nossa PA, e esse termo em destaque agora é o termo sempre aonde nós devemos chegar. Ou seja, se a gente quer caminhar para frente, a gente sempre vai somar razões, e se a gente quer voltar posições numa PA, a gente vai sempre subtrair razões. Para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai falar de média aritmética dos equidistantes. Mas o que é isso? O termo equidistante quer dizer a mesma distância. Então, a gente vai exibir aqui pela última vez aquela sequência proposta lá no início da nossa aula. A gente já sabe que isso é uma progressão aritmética. E dá uma olhadinha agora no meu A2, o meu segundo termo da sequência. Quem são os vizinhos imediatamente à direita e imediatamente à esquerda do meu 5? É o 2 e o 8. Se a gente tentar calcular a média aritmética entre eles, ou seja, somar 2 mais 8 e dividir por 2, a gente vai encontrar o termo central entre eles, que é o 5. Como assim? Eu vou pegar uma outra posição, outro momento da minha PA e a gente vai ver se essa propriedade ela continua válida. Então, a gente vai tomar agora, por exemplo, o 20. Os vizinhos de porta, imediatamente à esquerda e à direita do meu 20, é o 17 e o 23. E a média aritmética entre 17 e 23, basta somar e dividir por 2, dá o termo central entre eles. Pô, será que isso vai funcionar, então, em qualquer momento da minha progressão aritmética? A gente vai tomar o 17 agora e a gente vai ver se isso é verdade. Então, os vizinhos do meu 17, imediatamente à esquerda, imediatamente à direita, 14 e 20. Somando 14 com 20, tirando a média entre eles, vai dar 17. Então, a gente reparou que isso funcionou mais uma vez. Só que agora a gente vai estender um pouquinho mais essa ideia. A gente vai continuar destacando ali para vocês o 17, e agora eu quero os vizinhos dos meus vizinhos, ou seja, o 11 e o 23. Eu vou dar um salto a mais para a esquerda e um salto a mais para a direita. Média aritmética entre 11 e 23, a gente repara que também finaliza com 17. E os vizinhos dos vizinhos dos vizinhos, que no caso agora seria o 8 e o 26. Se a gente somar o 8 com 26 e calcular a média entre eles também, a gente, da mesma forma, vai encontrar 17. Então, reparem que, desta forma, a partir deste estudo, a gente consegue generalizar. Bem, cada termo, independente da posição da nossa PA, cada termo é igual à média aritmética de seu antecessor e de seu sucessor, que nós ali chamamos de vizinhos, e ainda de 2 termos dele
equidistantes. Ou seja, se você realizar um deslocamento para a direita e o tamanho desse deslocamento se refletir para a esquerda, você está, então, obtendo deslocamentos equidistantes. E a média desses valores vai ser sempre o termo central entre eles. Tá joia? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueçam de fazer a lista de exercícios. Um abraço e até a próxima.